bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Bom dia, igreja. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande poder estar na casa do Senhor e ter a oportunidade de trazer a mensagem, né? Então, é uma honra poder estar aqui com vocês e acreditando que Deus aí tem muito mais para fazer na nossa vida. Domingo pela manhã passado, eu falei sobre dessa recomendação dada por Jesus, sobre lembra-te de mim, faça de mim, a minha vida, essa memória. Então eu quero continuar hoje trazendo essa reflexão e mostrar, né, para cada um dos irmãos a importância que é de você trazer à sua memória tudo que Deus tem feito. E que o esquecimento, ele faz parte da nossa vida, não é? E aí nesse texto também nós vamos mostrar, existe o lado extremo, que diz assim, tudo é doença, tudo é enfermidade, e não procura Deus. E existe outro lado extremo, que tudo é espiritual, tudo basta orar e tal, e os médicos, né, e a ciência e os medicamentos, né, eles são ignorados. Há muitos locais que ainda estão fazendo assim, querido. E com isso prejudicando a sua igreja, o seu povo, dizendo que essas pessoas não têm fé. Isso não é verdade. Então, uma das coisas que eu sempre admirei no ministério da Igreja de Nova Vida é esse equilíbrio, é esse discernimento que você precisa ter. Não, a gente pode ensinar, mas o aprendizado vai ser com a sua experiência. A experiência de você perceber quando é Deus que está abrindo a porta, quando não é Deus que está abrindo a porta. A experiência de coisas que você já tem conhecimento e de outras que você não tem, vai precisar de ajuda. Aquele momento de você poder recuar, aquele momento de você poder avançar. Então, esse equilíbrio, ele é importante. Então, eu quero, assim, justamente nessa manhã, trazer isso para vocês e já mostrar no nosso dia a dia. Eu começo fazendo a primeira pergunta. Quantos aqui, algum dia da sua vida, querendo ou não, precisou tomar algum tipo de remédio? E aí? Tudo descrente? Tudo incrédulo? Pastor, não tomei medicamento nenhum. Mas e aquele chá? Não é um medicamento? É um medicamento também, né? Então, isso faz parte da nossa vida e se faz assim necessário. É importante, e aí eu lembro de uma história também de que há momentos que você esquece de tomar algum medicamento. Você já esqueceu? Alguém aqui já esqueceu? E ficou em dúvida? Eu tomei ou não tomei? E aí, quando você fica nessa dúvida, você toma de novo ou não toma? Aí cria uma outra dúvida. Pastor, qual a resposta? Eu não tenho essa resposta. Vai procurar alguém na área da saúde, né? Mas eu, na via das dúvidas, em via de dúvidas, eu prefiro não tomar para não ter uma superdosagem, tá? Existe uma outra dúvida nessa situação. Quando a pessoa passa da hora, e agora? Devo tomar ou não? Os médicos também te dão uma orientação, as pessoas da área da saúde que estão habilitados para fazer isso, e com certeza você já fez. Mas existe um fato de uma mãe, e esse vídeo
esse áudio está aí na mídia, que a mãe liga desesperado para o médico, dizendo assim: médico, doutor, me ajuda. Eu chamei, eu peguei o medicamento para dar ao meu filho, porque ele não lembra, é pequeno, né? Ele não lembra. E aí, na hora que o meu filho veio para tomar o remédio, eu esqueci e eu tomei em vez dele tomar. Alguém já ouviu esse áudio? E começando a rir, eu não estou passando bem, o que eu faço? E o médico não aguentou, falou assim: mulher, você é muito doida, você que está precisando de medicamento e não seu filho. Alguém aqui já passou por isso? Você foi dar o remédio para alguém e você tomou. Isso aí você pode ver, né? Que essas coisas, elas acontecem, né? Você esquece. E o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiramente, o livro de Lamentações, que tem o mesmo significado de chorar em voz alta. Aqui tem, né, tudo leva a crer, que foi escrito por Jeremias. E aqui nós temos aqui a oração, um poema, em que ele faz, lamentando pela destruição de Jerusalém. E se você for pegar toda a história de quantas vezes Jerusalém, essa cidade foi destruída, foi prisioneira, passou por momentos de pestes, momentos difíceis, é simples. Não é questão pelo pecado, né? Mas mais ainda do que o pecado, esqueceram-se de Deus. Está escrito lá. Esse meu povo se esqueceu, esse meu povo fala com lábios, mas o seu coração é impuro, né? E quando você se esquece, naturalmente, a sua tendência é voltar para a sua prática que você fazia antes. Mas só que a Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento fala sobre isso, que uma vez essa casa limpa, arrumada, ornamentada, e se ela não for preenchida com as coisas certas, você volta novamente, e só que a sua situação agora vai se tornar pior do que antes. Parece que é um castigo de Deus, mas não é. É simples, porque antes a sua vida estava bagunçada, a sua casa estava toda em desordem, porque você não conhecia a palavra de Deus. Você estava preso por essas entidades que nós sabemos que existem em todo esse mundo. Mas quando isso acontece, uma vez você sendo livre, liberto, e volta a essa situação, você está consciente do seu ato, está autorizando e dizendo: eu sei que isso é errado, mas eu gosto. Será que isso também não acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Quantas coisas você bebe, come, pratica, tem atitudes que você sabe que é errado, mas nunca parou para fazer uma oração, nunca se indignou e se conforma com isso. Nós estamos tratando, durante todo esse ano, nós vamos bater muito sobre isso, né? E eu faço essa convocação para os homens. Você não deve perder o grupo familiar. Mas esse assunto tem sido muito importante e atinge todas as idades, desde os mais novos aos mais velhos, que nós estamos trabalhando nesse livro, A Batalha de Todo Homem, né? Que deveria ser lido até por casal. Isso ajudaria muito. Mas vamos lá. O que nós precisamos, numa situação como essa, é de entender que se nós não ornamentar, preencher a nossa vida com as coisas do reino, você vai preencher com as suas coisas naturais da sua vida. E cada vez mais você preenchendo com as coisas naturais, você vai, sem perceber, de uma maneira bem graduativa, nada muito rápido,
vai se afastando de Deus. Será que não aconteceu, talvez entre nós aqui, com muitos pais e filhos, com muito marido e mulher, com alguém da sua família? Isso acontece até com os nossos melhores amigos de infância, que a gente diz, nós vamos ser amigos a vida toda. Essa pessoa que você falou isso, quanto tempo você não conversa com ela? Aos poucos, nós vamos se esquecendo. E não é difícil se esquecer de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua graça, eu como Teu servo, preciso da Tua inspiração. Apesar de ter todo o texto, de ter uma sequência, eu quero entregar essa palavra a Ti. Dizer que assim como eu fiquei na total dependência do Senhor, até ontem, aguardando que o Senhor me desse um sinal. Qual a mensagem? Aqui eu estou, Senhor. Novamente, junto com meus irmãos, dependendo de Ti. Que cada um que veio aqui, que abriu mão do seu tempo, investiu para estar nesse lugar, possa dizer, eu fui para a igreja e não foi um domingo perdido. Eu não ouvi besteira, eu não ouvi palavras de autoajuda, eu não ouvi alguém para ficar fazendo eu rir. Eu vim aqui, Senhor, e estou saindo levando a Tua palavra no meu coração. Aleluia! Que assim seja, e eu também me coloco na mesma posição dos meus irmãos. Amém. Lamentações capítulo 3, eu coloquei na versão ARA essa parte. O profeta vai dizer, lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então nós vemos nesses 2 primeiros versículos, a agonia desse intercessor, de alguém que se coloca na responsabilidade, olhando para aquele povo, e vendo a dor que ele estava sentindo. É impossível, querido, nós como cristãos, olhar para uma situação de alguém que está passando por um problema, por uma enfermidade, e ignorar. Não, o cristão ele tem isso por natureza, colocado por Deus, de ser aquela pessoa que tem a compaixão, que se coloca no lugar do outro. Inclusive, é o 2º mandamento, dado por Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse eu gostaria que alguém furasse a minha fila, então por que eu vou furar a fila de alguém? Se fosse eu gostaria que alguém pedisse o pastor para dar um jeitinho, e eu que estou esperando, como que ficaria isso? Se fosse eu que estava conversando ali com o pastor, com qualquer pessoa, e chegasse alguém, espera só um pouquinho, deixa eu só falar que eu estou com pressa, e não respeita aquele ali que está ali, eu me sentiria bem? Ultimamente eu tenho ficado muito indignado com essas coisas dentro do mercado. Quando eu começo, um vendedor, eu espero, quando aquele atendente vem me atender, se vem alguém perguntar alguma coisa, eu falo, amigo, você está me atendendo. Se não for, eu vou embora. Não, só me desculpa. Então tá bom. Né? É uma falta de respeito, querido. Por que a gente sempre acha que a nossa necessidade é maior? E sempre quer burlar, passar à frente do outro? Pensa sobre isso. Isso é cultural. Óbvio que eu já fiz isso também. Óbvio que eu já cometi esse erro. Porém, nós precisamos cada vez mais tentar melhorar a nossa conduta como cristão. Você concorda comigo? Amém? Nós temos que ter isso em mente. Então aqui,
O escritor coloca a sua alma, o seu sofrimento, não trazendo, dizendo, esse povo pecou, essa igreja está acontecendo por isso, esse irmão faz assim por essa situação, tem que passar por essa prova mesmo. Esquece que quando é com ele, ele quer misericórdia, mas quando é para as pessoas, ele quer justiça. O que nós precisamos, tem um livro que eu não recomendo você a ler, não. É de alguém muito amargurado, muito estressado com Deus, com a igreja. Só para você entender, o título desse livro, eu vou dizer, porque esse livro já está fora de circulação, você não vai encontrar mesmo. Gente cansado de igreja. Cansado porque o lugar que era para ter um lugar de refrigério, aquelas águas estão amargas. O lugar que é para aquela pessoa sentir paz, aquele ambiente é tenso, é falso, não é verdadeiro. Tem uma profissional que atende ao nosso coração voluntário, ela não é cristã. E constantemente ela fala isso. Eu gosto de vir nesse lugar. Esse lugar tem uma paz. Como que eu me alegro com isso, meu irmão? Porque a paz não está no lugar. Essa pessoa não entende. A paz está ali porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Mas mesmo não sendo cristã, aquela pessoa sente. Às vezes termina o seu serviço e ela fica lá, terminando a parte lá da faculdade, horas e horas escrevendo, porque aquele lugar é um lugar saudável para a sua alma, que Deus possa alcançá-la. Como é bom você receber mensagem, igual nós temos parceria com algumas faculdades, que eles enviam seus profissionais para cá, para fazer estágio, porque os alunos que estão aqui estagiando, como psicólogo, diz, você precisa ir naquele lugar. Você precisa ver a organização, você precisa ver como as pessoas são atendidas, mas quanto é cobrado? Nada. Ah, não, tem algo de errado. Tem algo aí por trás disso. Na verdade tem. É o coração de Deus tendo misericórdia desse povo. É essa lamentação que Jeremias está falando. Não é uma lamentação mostrando as suas falhas, apontando o dedo e dizendo isso é maldição, isso é peste, essa pessoa é coisa ruim mesmo. Isso é coisa da nossa natureza, querido. Mas Deus não pensa assim a seu respeito. O olhar do Senhor para a sua vida é um olhar de misericórdia. E aí ele começa a dizer no texto, diante de toda essa miséria que eu estou vendo, diante de toda essa dor, diante de todo o sofrimento desse povo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode dar esperança a esse mundo? É Cristo. O que pode dar misericórdia, esperança a esse mundo é saber que existe um lugar onde de fato vivem pessoas cristãs que praticam a palavra. O que pode trazer esperança a esse mundo é essa pessoa ver que de fato você é diferente. E é uma pessoa de fato especial, porque você tem Cristo no seu coração. Porém, querido, existe um esforço que constantemente nós precisamos fazer. Eu preciso trazer à memória o que eu era. Você era um ex o quê? Como que era o seu comportamento, a sua atitude?
A tristeza que nem todos, que às vezes se encontram entre nós, no meio do povo de Deus, esquece disso. E mesmo estando no povo, entre o povo, voltam às suas velhas práticas. E ele começa a lembrar das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. E não só isso, independente do que você faça, a misericórdia do Senhor não termina. Ele diz, não tem fim. E melhor, ela se renova a cada manhã. O mesmo Deus que tirou você daquela vida, não acabou o trabalho, Ele continua fazendo grandes coisas, para libertar você e fazer cada vez mais você um homem, uma mulher de Deus. Você pode aí glorificar o Senhor, porque isso é um fato. Diz aqui o texto, as misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. A fidelidade, querido, e a misericórdia, ela acompanha os filhos de Deus. Se nós esquecermos disso, é como a história daquele rei que perdoou a dívida do seu servo ou conservo, e logo após aquela pessoa está liberta, ele vai lá e cobra algo bem insignificante em relação à sua dívida que tinha e que foi perdoado. O rei fica sabendo e diz para ele, servo mau. E ele volta para a prisão novamente. Nós não podemos esquecer. Às vezes eu vejo pessoas com tanta ingratidão. O que Deus tem usado a sua igreja para abençoar o seu povo? O que essa pessoa tem ajudado você, quer seja alguém de casa ou de fora, e que talvez não seja o seu sangue, da sua família? Às vezes nós temos esse pensamento. Certa vez, uma situação muito difícil da minha vida, eu não conseguia entender e comecei a questionar com Deus, porque fulano, ciclano não me ajudou, que estava mais próximo. E eu lembro do que Deus falou ao meu coração nessa caminhada. Se eu levantasse essas pessoas que você disse, você conseguiria ver que era eu que estava te abençoando? Eu disse não. Então por isso que eu estou levantando fulano, ciclano, que não sabe nada da sua vida, que não sabe o que você está passando, para você saber que eu continuo fiel, independente das circunstâncias que você está vivendo. Independente das circunstâncias que você está vivendo, querido. Deus é fiel. No livro de Mateus, capítulo 23, esse mesmo lamento, Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, e aí, e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Não foi uma questão de Deus não agir, foi uma questão de querer do nosso coração. Reflita sobre isso. Existem coisas que nós jogamos na conta do pastor, da igreja, do líder, de alguém que naquele dia não estava bem, pode ter falado um monte de coisa que não foi bom, que não foi legal. Mas a verdade não é essa. O pano de fundo é outro. Que no seu coração você queria apenas uma oportunidade para se afastar e se esquecer de Deus. Vocês não quiseram. E como consequência desse esquecimento, eis que a casa de vocês ficará deserta. Você consegue lembrar quantas vezes que Deus usou de misericórdia com a sua vida? Alguém aqui consegue lembrar?
alguma coisa que você não precisava, que precisava e que você sabe que não tinha direito. Mas Deus usou alguém para abençoar você. Usou alguém para te dar uma oportunidade, sabendo que você não tinha feito nada para alcançar aquilo. Às vezes usou uma simples pessoa para trazer uma palavra de ânimo. Olha, você é um cristão, e talvez você não sabe que aquela simples palavra, aquela pessoa estava dizendo assim: eu estou mal com Deus, Deus não me ama, mas Deus usou de misericórdia com alguém para lembrar que você é um servo, uma serva dele. Quantas vezes você desfrutou da fidelidade de Deus sem ter direito nenhum, querido? Quantos milagres financeiros, e que se dependesse talvez de alguns da sua fidelidade, do seu dízimo e da oferta, não iria acontecer. Muitas dessas provisões, querido, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, não é por causa da nossa fidelidade, porque nós demos, Deus tem uma dívida, então vai me dar em dobro. E há aqueles que dizem 100 vezes mais. A bênção que chega até nós é porque Jesus primeiro foi fiel. E essa porta foi aberta. Lembra-se disso. Você é um cristão, e eu oro a Deus constantemente com relação a isso. Feche os meus ouvidos para notícia ruim mesmo, graças a Deus por isso. Mas eu sei dos perigos. E peço a Deus, Senhor, que a tua misericórdia esteja com a sua igreja, que a sua misericórdia esteja com os seus filhos, que a sua fidelidade possa te acompanhar, queridos. O que nós podemos fazer para proteger a nossa família? Não existe nada neste mundo que vai nos capacitar ao tal ponto de proteger a nossa família. Mas no reino espiritual, no reino de Deus, diz que é possível. Quando você ora, quando você intercede, as coisas mudam. Os seus próprios filhos, independente de sendo cristão ou não, vão poder testemunhar por causa da sua oração. É óbvio que você pode, às vezes, dar uma ajuda. Às vezes você fazer alguma coisa, de levar essa pessoa em algum lugar, né? Mas não simplesmente para trazer mais segurança, porque nós não vamos conseguir dar essa cobertura 24 horas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, continua agindo na vida da sua família. Aleluia! Deslembrar, olvidar, que significa o mesmo que esquecer. A realidade é que o esquecimento traz muitos prejuízos. E no mundo espiritual, leva-nos a uma palavra que se chama ingratidão. Ingrato com Deus, ingrato com as pessoas. Para só para pensar. Aquela pessoa que te deu um apoio, que te deu um incentivo. Teve um período que uma pessoa foi muito generosa comigo. E passou um tempo, alguns anos, nós tivemos alguns problemas de relacionamento dentro da igreja. Mas todas as vezes que eu ia bater de frente ou querer questionar, eu lembrava o quanto aquela pessoa foi usada por Deus e teve misericórdia e compaixão de mim. E eu me calava, e eu recuava. Um dia eu falei para Deus: Senhor, já tentei de tudo, e a gente não consegue falar a mesma língua, a gente está sempre tendo problemas.
e disse: Senhor, eu vou fazer uma única coisa, não deixar esse sentimento ficar no meu coração. E fui trabalhando isso. Passou alguns anos, querido, e eu tive a oportunidade de poder caminhar novamente na fé com essa pessoa. E voltamos novamente a ser esses grandes amigos. Olha que coisa maravilhosa. A questão não era se o ambiente era bom ou não. A questão é que houve uma decisão no meu coração, mas antes eu tive essa gratidão por aquilo que aquela pessoa fez por mim. Nós, nesse ano, agora em março, estaremos completando 11 ou 12 anos? 11 anos, né? 11 anos. Às vezes, quando você tem uma situação de uma igreja, principalmente nessa data, é comum dizer assim: isso acontece por causa da igreja, por causa do pastor. A igreja é o espelho do pastor. É como se o pastor fosse aquele cara que ele faz tudo. Isso não é verdade. A história desses 11 anos tem muita coisa para contar. Muitas enchentes passaram na igreja. Muitos momentos difíceis. Lembro de um período, abrindo a igreja, nós tivemos dificuldade com a parte elétrica. E não tinha ninguém para fazer, acho que era uma semana. E aí um irmão chamou o outro irmão, o Kilber. E ele não estava nem na igreja naquela época. E aí ele foi lá. Fez toda a parte elétrica e hoje continua fazendo. Deus levantou também o irmão Márcio para nos ajudar. Continua fazendo até hoje. Toda essa parte de instalação aqui. Ele doa o seu trabalho, nunca cobra nada. Mesmo a igreja querendo pagar. E neste período, ao mesmo tempo que ele estava ali ajudando, Deus foi trabalhando o coração dele e ele se reconciliou com o Senhor. Quantas coisas, querido. Quantos momentos em que você é que de fato é o responsável por fazer essa igreja acontecer. Não apenas o pastor. Existem vários fatores que contribuíram para isso e eu não posso esquecer. Porém, o fato de não esquecer não quer dizer que você deve um favor àquela pessoa. Existe uma gratidão óbvia no seu coração, mas é algo impagável, porque aquela pessoa não fez para você, ela fez para Deus. E quando você faz para Deus, Ele recompensa. Você crê nisso? Mas parece que muitos têm se esquecido disso. A dedicação talvez já não é mais como era algum tempo atrás. O tempo já não se usa mais como era antes. O envolvimento, a participação. Será que você não se esqueceu o motivo pelo qual você está aqui? Você foi chamado, querido. Foi chamado para servir ao Senhor. E à medida que você vai servindo, Deus vai trabalhando no seu coração. Porém, existem vários fatores que podem fazer você esquecer, ter esse esquecimento. Primeiro, os fatores biológicos, o envelhecimento. E para isso nós temos um trabalho aqui com a terceira idade, não é isso, irmã Ana? Que ajuda você, que está passando por esse problema, vários exercícios, vários grupos. Há outras pessoas com mais idade, muitos estão bem, mas alguns têm muita dificuldade nessa área. Há outros como as doenças neurológicas. As pessoas que teve muito problema com epilepsia, com crise convulsiva, tem lapso, esquece. Os neurologistas sabem como indicar o profissional para ajudar essa pessoa, mas é fato.
como o Alzheimer, o Parkinson, a demência. São fatores naturais, lesões cerebrais, acidentes vasculares. Existem também os fatores psicológicos. Talvez o fato do seu esquecimento pode ser o estresse. E você precisa desacelerar. Esse final de ano eu cheguei com a minha mente a 1000. Para dormir era uma luta. O tempo inteiro pensando. E eu precisei desacelerar. E disse na minha casa, olha, não tem hora para nada. Que hora vamos lá? Não tem relógio. Mas eu não tenho. Não quis marcar compromisso com nada, nem comigo mesmo. Hoje eu vou acordar, vou fazer isso, vou acordar. Se eu não quiser acordar, eu vou dormir. Gente, dormir é muito bom. Depressão. A depressão afeta a sua concentração. A fadiga vai trazer a sua falta de sono. Há situações em que eu me exercito muito para eu poder dormir, mas às vezes esse excesso faz com que eu não consiga dormir. E é um fato. Existem os fatores ambientais, querido. Local com muito barulho. Você consegue ouvir os barulhos das motos? De boa? Hã? Pá, pum, pá, 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 pum. Quando você escuta esse barulho, o que você fala? Eu não posso falar para você, não xingo, mas não falo coisa boa. Tal é a irritação que eu fico com aquela situação. A falta de estímulo mental, de fazer com que você leia. Também isso pode trazer o seu esquecimento, o uso tecnológico de você, simplesmente você ficar ali navegando, olhando, mas sem ter uma prática. Observa, querido. Quantas coisas podem trazer esse esquecimento, que vai te trazer muitos prejuízos, e que nós precisamos tratar, como na área do comportamental, a falta de um exercício físico, uma dieta desbalanceada, que traz falta de nutrientes, uso de substâncias, de drogas lícitas e ilícitas, sem contar os fatores genéticos. Em meio a tudo isso, nós precisamos lutar. As coisas que acontecem no mundo espiritual. Então, lembre-se disso. É muito fácil você esquecer. Porque muitas coisas contribuem para isso. Por isso o profeta vai dizer: grande é as suas misericórdias. Grande é a sua fidelidade. E por mais que eu ore, e por mais que eu faça a minha parte, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Você concorda comigo? A realidade é que muitos desses fatores, eles também podem ser modificados. Por que não começar agora? Se for na área natural, ou carnal, como nós gostamos de dizer, por que não começar a mudar agora? Por que esperar quando chegar no ponto em que você vai precisar passar por uma cirurgia para ter que mudar de hábito por obrigação, senão não tem como? E há daqueles que não conseguem. Há um tempo atrás, uma pessoa precisando muito de ajuda, veio de uma cirurgia e o médico falou: a única coisa que você não pode beber é refrigerante.
E aí ele posta com a maior alegria. Depois de meses, quando eu cheguei em casa, sabe qual a primeira coisa que eu fiz? Tomei 2 litros de refrigerante. Aí depois vem pedir dinheiro para ajudar no medicamento. Eu não dou não, irmãos. Não dou. Mas se ele quiser uma Coca-Cola de novo, até compro para ele. Observa, querido, que existem coisas na nossa vida que não há um querer do nosso coração. Diante de todos esses fatos que eu disse aqui, há daqueles que dizem, eu tenho isso, eu tenho tudo isso. Você não tem que se automedicar. Você tem que procurar um profissional. Alguém que possa te ajudar. Na área natural, na área espiritual, você tem os pastores, você tem os diáconos, você tem os líderes, que vai poder ajudar. E alguns deles vão falar, olha, cuidado por esse caminho. Meu pastor lhe dizia o seguinte, quando o diabo não consegue parar você, ele vai te acelerar. E é muito interessante isso. Por ele não consegue parar você, ele começa a colocar situações, oportunidade para você ganhar um dinheiro a mais. E geralmente acontece em dias, observa isso, em dias que você tem um compromisso na igreja, ou aos domingos. Eu continuo acreditando que o domingo ainda é do Senhor. Que é o único dia que algumas pessoas ainda conseguem ser daqueles que trabalham. É óbvio, meu irmão. Mas ele mesmo sabe que ele precisa de um dia para o descanso. É isso que representa o domingo. Um descanso. Algo tão simples, mas que nós temos dificuldade e também nos esquecemos. Eu quero motivar você, querido, a não esquecer de Jesus. Se Jesus trouxe essa palavra para os discípulos, lembra-te de mim, traga em sua memória, todas as vezes que você estiver reunido. Isso nos leva a entender o quê? Nos leva a entender que é possível esquecê-lo, querido. Mesmo quando estivermos na igreja. Quer ver algo que nós fazemos e às vezes nós temos vergonha de dizer? Quem aqui já esqueceu de agradecer na hora da sua comida, do café da manhã? Tem alguém aqui? A minha mão está levantada. Você esquece, mas o Espírito Santo não esquece. Ele diz, tu está com fome, hein? Você não esqueceu de nada. Se isso acontece, querido, nas coisas naturais, imagina na igreja. Às vezes nós temos reuniões. Teve um dia que nós estávamos em uma reunião aqui, em um culto, e eu fiquei muito agitado. Eu fiquei muito incomodado com aquilo que Deus me mostrou. Eu não vou aqui entrar em detalhe. E não foi um culto agradável para mim, aquele momento que eu estava vivenciando e vendo aquelas coisas. E diante daquela situação, eu falei, Senhor, nós estamos esquecendo de algo. Falta intercessores nessa igreja. Quando nós estamos aqui, querido, quando um pastor prega, a gente tem o hábito de que os outros pastores estejam intercedendo. Seja eu, Alfredo, Vladimir, João. Hoje à noite, pastor Alfredo que estará pregando aqui. Talvez se você não me ver aqui, eu vou estar lá atrás, intercedendo por ele.
Se nós esquecemos, querido, de interceder dentro da própria igreja, como que é a nossa prática lá fora? Quantos grupos se reúnem que parece ser time de futebol, grupo de skatista, surfista, ciclista, motociata, qualquer grupo desse, só não parece com cristão, porque esqueceram de a única coisa, esqueceram que a igreja é lugar para pregar a sua palavra. Eu vivencio vários relatos de várias igrejas, que não gosto, mas talvez por eu não comentar, as pessoas se abrem comigo. Mas em meio a essa turbulência, existe um povo que continua ainda apaixonado por Jesus e sabe qual é a diferença de quando a palavra é pregada, de quando não é, de quando há um fogo estranho. E graças a Deus eu tive uma boa formação. Uma dessas aulas que eu estava tendo de discipulado, esse irmão ainda novo na fé, que hoje é um excelente líder, ele começou a querer criar um ambiente espiritual. A palavra era essa: vamos criar um ambiente espiritual aqui nesse lugar. Eu lembro do meu pastor que na mesma hora levantou a mão: pode parar com isso. Como assim? Pode parar com isso. Aqui não é lugar para a gente querer enganar o povo. Nós não criamos um ambiente espiritual. Nós temos uma vida com Deus e naturalmente as bênçãos nos acompanham. Aleluia! Essa é a realidade, irmãos. Você não precisa criar um fogo estranho para que as pessoas sejam chamadas para a igreja. O que nós precisamos é da presença de Deus. Porém, a presença de Deus não está na quantidade, se são muitos ou se são poucos, mas está no grupo que tem um compromisso de orar para a igreja. Ontem teve aí mais um futebol, né? O pastor João está falando às 22 horas. Você imagina você ir para um lugar como foi no Maracanã, João? Imagina às 22 horas você ir para o Maracanã assistir um culto. Às vezes aqui no Coelho. Não, vou quando os jovens comentam muito isso comigo, né? Eu faço convite, pastor, mas quando eu falo que é no Coelho, Coelho eu não vou não. Eu não sei se esse Coelho é tão bravo assim. Vai falar: não, gente, não é lá dentro na toca, é antes da toca do Coelho, bem na frente. Imagina você ir para um lugar longe desse. Mas as pessoas que não têm Deus vão, porque têm paixão e pagam por isso. Então, a questão da igreja não é muito ou pouco, porque há uma imensidão nos estádios de futebol, nos shows não cristãos. Não se iluda pela quantidade. Aonde tem a presença de Deus, querido? Só aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Isso é possível entender, que nos leva a essa possibilidade de esquecer. Esquecer de ser fiel. Você fala algo e não cumpre. Esquecer de ser íntegro, você fala não toda a verdade, mas você não foi inteiro. Esqueceu de ter sua mente transformada em meio às coisas que você já não deve mais viver hoje, você ainda continua pensando, preso a esse passado. Talvez casado, mas pensando
se eu fosse casado com aquela pessoa, talvez eu estaria melhor. Você se esquece de ter compaixão, que um dia precisou de alguém para te ajudar, para dar uma força, para dar um apoio, para dar uma condição financeira, para te dar uma palavra. De ser grato. Ninguém cresce sozinho. Por 2 vezes esse ano, o ano passado, eu pude visitar a igreja Nova Vida do Alcântara. Conversando com o pastor André e conversando com a minha filha, eu estava naquele lugar, lembrando as maravilhas que Deus fez. E o quanto eu sou grato pela minha formação, pela oportunidade de poder ter servido ali naquele lugar. Temos que ser gratos, irmãos. Não use a sua internet, a sua boca, a sua conversa, para falar de mal de quem quer que seja, até aquela pessoa que está totalmente errada. Nós não temos esse direito. E uma das coisas que eu quero pedir aqui de público, nas aulas de discípulo, eu não quero comentários como esse, falando de igreja, falando de irmão, falando de qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus. Se nós estamos pregando, ensinando a palavra de Deus, e nós podemos cometer esse erro, como eu já cometi, mas precisamos estar atentos, querido. As nossas aulas, os nossos estudos, a nossa pregação precisa simplesmente de orientar o povo daquilo que a Bíblia fala. Não compete a nós saber o que está acontecendo e julgando ninguém, ainda que nós sabemos que aquele comportamento não é certo. Mas temos que ter compaixão. Uma vez um pastor, ele falou para mim: o que está acontecendo com a sua igreja? E a gente estava vivendo uma situação muito difícil naquela época. Eu não expus, eu não apontei as falhas da minha igreja. E passou algum tempo, mas a gente já tem aí 50 e poucos anos de igreja, né? Como ministério, 50 não, 60, mais de 60, né? 72, né? 62. De ministério, a gente já tem maturidade, já vivenciamos muita coisa ruim. E aquela igreja é uma igreja nova, e começando todo gás, tudo que é novo atrás, chama as pessoas. Mas a igreja de Nova Vida também um dia foi assim. Foi aquela novidade, algo que não estava acontecendo. Nós já passamos por isso. E eu lembro da minha palavra que eu disse para esse pastor: um dia você vai entender. E hoje, esse líder tem vivenciado as mesmas dificuldades que nós passamos há um tempo atrás. O que nós temos que fazer, querido, é não esquecer que com mesmo todo o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós temos lutas. E esse esquecimento tem levado muitos a se cansarem de ir à igreja. De amigos se tornam inimigos de Deus. Um amigo, um parceiro que nós caminhamos muitos anos na igreja. De vez em quando ele hoje está firme na igreja, graças a Deus por isso. Mas eu lembro das palavras dele: pastor, me cansei de tudo isso. E eu disse para ele: querido, não desista da sua fé. E eu quero dizer isso para você nessa manhã: não desista da sua fé. A igreja ainda é o melhor lugar. Não impeça que os meus erros sejam impedimento para a sua vida. Não permita que a falha de um ou outro seja um fator para que você desanime. Pelo contrário, faça como Jeremias: Senhor, tem misericórdia. Seja esse intercessor.
Nós não podemos ser indiferentes ao pecado. Nós não podemos olhar para o culto e dizer: qual a diferença de ir à igreja ou não? Não faz diferença nenhuma para mim. Eu tenho Cristo no coração. Você se esqueceu, querido, que a igreja é propósito de Deus. Porém, também há daqueles que só se aproximam quando estão em apuros. Você já passou por isso? Você mesmo, não vou falar do outro não, você mesmo, já teve situações que você começou a orar mais, porque estava passando por uma enfermidade? Tem alguém aqui que pode ser pastor? Eu sou essa pessoa. Quando a gente fala da gente, eu observo a mão, é assim, ó. Quando é dos outros, você está passando por uma luta no casamento, nunca pensou em ajudar no encontro de família, em qualquer trabalho, uma pregação, mas quando passa por isso, pastor, a gente não tem um trabalho de família aqui? Mas por quê? O que está acontecendo? Não, a gente precisa. Se aproxima somente por causa de uma necessidade. No livro de Gênesis, vai contar a história de 3 prisioneiros: José, o copeiro e o padeiro. Gênesis 40, olha que história interessante. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, versículo 5, que estava na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Como José foi vê-los na manhã seguinte, lembrando que José era um prisioneiro também, notou que estava abatido. Qual o prisioneiro que vai estar contente, irmãos? E aí? Tô legal, cara, aqui tem tudo, ainda tem um salário lá. Acho que só no Brasil, mas isso aí é uma outra história. A pessoa fica abatido porque perdeu o que ele tem de mais importante, que é a sua liberdade. Estavam ali por ter cometido erros, mas José não. Mas José consegue perceber isso. Veja, querido, imagina alguém íntegro, imagina alguém compromissado, imagina alguém que está injustiçado. Se não for um cristão autêntico, vai esquecer de Deus e vai dizer: eu te entendo, eu também estou revoltado, eu não era para estar aqui. Mas José, querido, sabia que mesmo naquela situação, Deus estava com ele e tinha um propósito. Os dias bons e os dias maus foram criados pelo mesmo Deus. E até os dias maus, querido, tem um propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nessa hora, se não ouvir, só escuta o aleluia do pastor. Quando José foi vê-los pela manhã, houve ali um discernimento no espírito de José, que ele estava abatido. Por isso perguntou a esses 2 prisioneiros que eram oficiais de Faraó: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles contam de um sonho, parece que é como se não respondesse a pergunta de José, dizendo: tivemos um sonho, mas não há quem interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Em seu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão, peguei as uvas e a espremi na taça do Faraó e entreguei em sua mão.
José olhou para ele e disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Olha que fato interessante. José, em questão de segundos, por causa dessa sintonia com Deus, havia um dom específico na vida desse homem, e ele traz a palavra. Versículo 16, existiu o segundo, e José não foi até ele. José era portador de notícias boas, querido, não era portador de notícia ruim. Um servo de Deus é portador de notícias boas, não de coisas ruins. Não permita que o inimigo use a sua vida para falar mal de ninguém. José não insistiu com o padeiro, mas o padeiro disse para ele, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José: e eu? Rapaz, tem coisas que a gente pergunta que não é bom perguntar. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó apreciava, mas as aves vinham comer o cesto da cesta que trazia a cabeça. Disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Nem sempre, como cristão, nós vamos ter notícia boa para a sua vida. Nem sempre, como cristão, a pregação vai ser uma palavra de vitória, de cura. Mas se é a palavra de Deus, querido, ela vai acontecer. Nós precisamos entender isso. Aqui foi dado, talvez para esse padeiro, a oportunidade de se arrepender, mesmo morrendo, como todos nós vamos passar por isso. Mas em meio a essa situação, José aproveita a oportunidade e faz um pedido. Veja a convicção desse homem. Ele previu algo que não tinha ainda acontecido, e que um dia pode ser, um dia o faraó, não era história, irmãos. Lembra disso. O que é de Deus, ela se cumpre. Ah, fulano profetizou para mim e não aconteceu, eu estou com raiva de Deus. Você não conhece nada da palavra do Senhor. Você tinha que ficar, se é motivo para você ficar com raiva, fica com raiva daquela pessoa. Não estou incentivando a você ficar com raiva, mas não de Deus. O que tem a ver Deus com isso? Porque o que Deus promete, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia! Ele falou daqui a 3 dias. E por isso eu vou te pedir algo. Ele não pediu nada ao padeiro, porque ele queria ainda viver. Daqui a 3 dias, eu vou te fazer apenas um pedido. Quando tudo estiver indo bem com você, se acalma, vai voltar para o seu posto, para de fazer besteira, você não está aqui por acaso. Lembre de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire dessa prisão,
Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O que se espera de alguém que você dá uma esperança para ele que estava abatido, que você incentiva? É certo que quando isso acontecer, ele vai lembrar: Deus existe, aquele jovem é um homem de Deus, e eu vou fazer isso. Mas olha o que diz a palavra: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. E é interessante quando vai reforçar isso. Ao contrário, esqueceu-se dele. Há quantos, querido, que quando sai de um determinado lugar, eu faço questão de esquecer daquele lugar. Ah, fulano, você morou lá? Você morou lá em São Gonçalo? Não, onde é essa cidade? Você veio lá do seu bairro, tá, e fala lá? Não. Eu conheço muitos que quando diz que mora do Rio de Janeiro, não fala que é de São Gonçalo. Durante muitos anos, a minha moradia, hoje o meu dormitório não é mais em São Gonçalo, mas eu continuo sendo gonçalense ainda. Eu voto nesse município, porque foi aqui que Deus me plantou, e não tenho vergonha nenhuma. E ainda falo assim: olha, eu morei num lugar em São Gonçalo que tem um lugar famoso. Você conhece Alcântara? E Deus nunca me deixa esquecer. Na frente onde eu moro, tem uma van. Hoje, 5 horas da manhã, estava dizendo: Alcântara, Alcântara, Alcântara. É um lugar que a pessoa acorda com ânimo, com disposição. Não tinha como, querido. Foi de propósito. Na realidade, a única motivação que nós precisamos ter para não esquecer de Deus é tudo que você fizer. Está lá em Colossenses 3. Faça de todo o seu coração como para o Senhor e não para homens. Óbvio, querido, que todos nós gostamos de palavra de incentivo. Nós precisamos dessa palavra. Poxa, isso está muito legal, você fez com excelência. Mas pode ser que aquela pessoa não lembre de você, pode ter esquecido de você, mas se você fez para o Senhor. O texto de Colossenses 3 vai dizer: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Está falando aí daquilo que é eterno. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Há vários irmãos, querido, que trabalham na área de ensino. Há daqueles que dizem: olha, eu dou aula o tempo inteiro, eu quero dar aula domingo. Mas há muitos que são professores que estão lá dando aula. É uma oferta sacrificial, querido. A grande dificuldade hoje de nós estarmos servindo nos bastidores é porque nos bastidores não aparece. Mas nos bastidores Deus também vê os seus filhos. Aleluia. O que seríamos de nós se esses irmãos não estivessem lá para nós estarmos aqui assistindo o culto? Talvez você não poderia vir, que o seu filho iria dizer: mãe, não vamos não, porque não há a linguagem que falamos aqui, não tem nada a ver com as crianças. Mas quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E o texto de Colossenses 3, versículo 25 vai dizer: não haverá exceção para ninguém.
não haverá exceção para ninguém. José tinha isso imprimido no seu coração, querido. E mesmo ali, e por onde José passou, ele fez o seu melhor. E o que Deus fez? Uma vez que esse copeiro tenha esquecido, e Deus não esquece de nós, porque Ele é misericordioso e fiel, Ele usou o Espírito Santo de Deus. Incomodou, foi direto ao chefe. Mas isso se passaram 2 anos, querido. E nesse sonho Faraó não teve como nenhum intérprete. E esse sonho não foi um sonho, apenas 2 sonhos no mesmo momento. E que um tinha alegação com o outro, ao ponto de Faraó ficar perturbado. Por causa dessa situação. O Espírito Santo fez esse copeiro lembrar, e no versículo 9 ele diz: então o chefe do copeiro disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas, eu cometi um erro, eu falhei. Certa vez o Faraó ficou irado, certa noite, e nos colocou na prisão. Certa noite cada um de nós teve um sonho, versículo 11, e cada um sonho tinha uma interpretação, pois bem havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho, e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E melhor, Faraó, tudo aconteceu conforme ele dissera. Que você possa lembrar disso. Talvez você possa hoje estar em liberdade, no sentido de não estar com problema, está tudo tranquilo. E talvez você possa hoje viver num momento de alguma prisão, seja na área financeira, na saúde, o seu problema conjugal, com seus filhos, familiar, com o esposo. Continue fazendo o seu melhor para Deus, porque Ele não vai esquecer. Se José tivesse esquecido de Deus ali na prisão, ele deixaria a oportunidade passar. Pode ser que você está achando que demore muito. No caso aqui de José, mesmo ele fazendo a vontade de Deus, levou 2 anos. Foram 2 anos de espera, querido. Mas Deus não se esqueceu dele. Nós falhamos, esquecemos de muitas coisas, mas Deus não esquece de você. Vamos estar de pé? Senhor, nesse momento, eu quero entregar nas Tuas mãos a Tua palavra, e que vai ao encontro de cada coração, com situações e momentos diferentes. Mas eu sei que existe muita gente, por esquecer do seu compromisso com Deus, o lugar na casa do Senhor se torna enfadonho, pesado, difícil, arrastado, sem motivação. Veja onde você esqueceu, aonde você se desviou, e volte às suas primeiras obras, volte ao seu primeiro amor. Talvez você tenha esquecido de ler a palavra do Senhor, querido. A palavra do Senhor não é para lida apenas quando estamos na oração, na pregação,
na aula de discipulado. A palavra do Senhor é o seu alimento de todos os dias. Talvez não tenha feito uma oração. Não importa se é de 1, 5 minutos, 2 horas, 4 horas, se é uma semana de jejum, mas você precisa começar a se exercitar, porque se você não se exercitar, o seu corpo vai se acostumar. E aos poucos você vai voltar às suas velhas obras. Não é maldição que o pastor está falando, eu estou pregando a palavra de Deus. Espírito Santo, traga memória aquilo do primeiro amor que eu esqueci, o temor, a reverência. Conforme uma vez o pastor Vladimir falou aqui, há muitos que fazem piada, show, falando, brincando com as coisas de Deus, zombando. Será que nós temos sido assim? E talvez estamos vivendo essa prisão por prática que nós cometemos. Senhor, eu não tenho como abrir a mente e o coração de ninguém. A gente não consegue transformar. Mas eu peço nessa manhã, ajuda-me, para que essa mensagem possa ter alcançado um coração. E que esse coração, Senhor, possa se abrir diante de Ti. E que Deus possa falar o seu coração. E você nunca se esquecer desse Deus. Você pode dar glórias ao Senhor? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim. Quero ouvir vocês. Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Rei meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Sim, Deus, quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Só vocês, aleluia! Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare isso. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Quero ouvir a igreja. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
precioso tempo esse. Estamos em sua presença. Fiel a mim. Ah, Senhor, ainda que eu permaneça infiel, o Senhor sempre será fiel, porque não pode mudar a si mesmo. Tu és bom. Obrigada pela tua palavra, pela tua libertação, Senhor, que aconteceu nesta manhã. Ainda que os olhos naturais não possam ver, mas eu sei que o Senhor passou pela igreja, trazendo a resposta, trazendo a libertação, a cura. Ah, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos estar alinhados ao seu propósito, à sua vontade para nós. Obrigada, Senhor, por esse tempo maravilhoso, pela sua graça. Leva-nos na sua cobertura, leva-nos na sua guarda, e que logo mais à noite estejamos aqui para adorar o seu nome, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um aplauso àquele que é fiel.